Vamos, então, ao nosso tema dessa noite, que é a pastoral sobre a ceia online. Eu vou pedir ajuda aí da nossa equipe, que vai disponibilizar um material visual agora, para que a gente possa tornar um pouco mais didática essa nossa apresentação. Tá? Então, temos aí o tema Sacramentos Online, tá? Pastoral do Conselho IPN, ou da Igreja, que é a Igreja Presbiteriana Nacional. No início aqui, como eu já disse, essa pastoral na íntegra, ela está disponível no aplicativo IPN, é a pastoral de número 5 na seção de publicações do nosso aplicativo. É uma pastoral extensa, que nós vamos procurar fazer a apresentação aqui com brevidade e com recursos visuais, mas ela tem também um resumo dela só com os tópicos principais e as considerações e recomendações do Conselho, você encontra no boletim da nossa igreja de domingo de anteontem, que está também no nosso aplicativo IPN. Então, você tem duas opções, tá? Uma versão compacta e uma versão estendida para quem quiser aprofundar, saber realmente das bases bíblicas, das bases, como eu diria, doutrinárias da igreja, das bases legais da nossa igreja, está bem fundamentado aí nesse documento na íntegra. Tá? O texto bíblico que nós vamos ler é este de 1 Coríntios 11, 17 a 20. Tá? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Esse é o nosso texto. Veja que eu já destaquei algumas questões que vão nos ajudar na nossa pastoral, referindo a ceia como um momento de ajuntamento, de reunião da igreja. Isso é enfatizado 3 vezes nessa passagem, e nos alertando para práticas que, ainda que pareçam ser a ceia do Senhor, não são a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor que comeis. A pergunta que eu espero que fique respondida ao final da nossa live é: se a ceia online é a ceia do Senhor ainda? Se o batismo online ainda é o batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos, então, algumas perguntas que nós vamos procurar responder aqui para vocês. A pastoral foi escrita para esclarecer algumas questões práticas. Veja só quais são essas dúvidas. Primeiro, essa é uma questão que realmente importa ou a gente está perdendo tempo com isso? Excesso de zelo, preciosismo? Segundo, se já temos culto pela internet, por que não incluir também os sacramentos da ceia e do batismo pela internet? Terceiro, se idosos e enfermos recebem a ceia em casa, por que não a ceia virtual em casa? Você lá com a sua família, vocês comerem a ceia. Quarto, a ceia virtual compromete, de alguma maneira, o simbolismo da Santa Ceia? Quinto, há algum problema em eu servir a mim mesmo na ceia ou me auto-batizar? Ou alguém da minha família fazer isso por mim? Sexto, quanto tempo podemos ficar sem a Santa Ceia? Pergunta importante, porque a gente não sabe quanto tempo dura esse isolamento social, e quando o culto puder acontecer, não necessariamente todos voltarão ao mesmo tempo. Sétimo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é válido o pastor e o seu conselho decidir realizar a ceia e o batismo online? O que vocês acham? São boas perguntas. Se você tiver outras perguntas, você pode mandar aqui no nosso chat, tá? do YouTube, que nós vamos procurar responder as suas perguntas. O que não souber, como sempre, a gente estuda e depois traz numa outra live. Vamos usar o nosso chat agora para interagirmos no tema desta noite, ok? A parte social, de cumprimentos,
e troca de amabilidades. Depois da palavra, a gente continua, tá bom? Na sequência, então, nós vamos tratar da primeira questão. Esta é uma questão que realmente importa, tá? Vamos ver, então, o que nós temos na palavra de Deus e nos documentos da nossa igreja. Veja só, CFW, o que é isso? É a Confissão de Fé de Westminster. Nós somos uma igreja presbiteriana, confessional, e estas orientações aqui, elas não visam orientar os batistas, os católicos, os assembleanos. Estamos compartilhando de coração aberto com qualquer um destes irmãos que quiser saber qual é a posição da igreja presbiteriana, ok? Mas nós não queremos impor a nossa forma de ver a nenhuma igreja ou outra denominação. Sabemos que esse é um assunto que não haverá consenso e uniformidade. Não esperamos fazer a cabeça de ninguém para que mude a sua posição, mas se você quer aprender, quer um esclarecimento, se você principalmente é um presbiteriano e deseja saber como a sua igreja se pauta nessas questões, ou se você não é presbiteriano, mas está interessado na doutrina reformada, você vai poder, então, agora ter acesso a esse documento importante que resume e interpreta a Bíblia Sagrada na visão reformada, a Confissão de Fé de Westminster. E nesta confissão está escrito: as ordenanças pelas quais este pacto, que pacto, gente? O pacto da graça, o evangelho da graça, o evangelho que nós pregamos, é dispensado. Este pacto é dispensado. As ordenanças passaram a ser a pregação da palavra, a pregação da palavra, o batismo e a ceia do Senhor. A pregação e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Isso aqui é a parte mais importante agora. Por estas ordenanças, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. O que está dizendo aqui, gente, é o seguinte, que o evangelho que nós pregamos, que ninguém merece a salvação, que Cristo morreu e deu a sua vida por nós, deu a sua vida pelos seus eleitos, que ele nos chama pela pregação do evangelho, regenera o nosso coração, faz de nós novas criaturas, nos introduz na igreja, no corpo de Cristo, sustenta e cuida da nossa vida. É ou não é o evangelho? Pois bem, este evangelho, você toma conhecimento dele pela palavra, é uma ordenança, a pregação do evangelho. Você toma conhecimento dele e se beneficia desse evangelho pela palavra, pelo batismo cristão e pela Santa Ceia. Para nós reformados, o batismo e a ceia não são meros símbolos. São símbolos, sim, do evangelho, mas, ao mesmo tempo, são canais ou meios pelos quais Deus nos abençoe, fortalece a nossa fé. Então, veja só, a questão do batismo e da ceia não é uma coisa lá na periferia dos temas bíblicos, tá? Como se houvesse alguma coisa que não fosse importante. É porque tem algumas coisas que estão no coração da palavra de Deus. Só Cristo salva. Pronto, isso é inegociável. A vinda de Jesus não está aqui no coração. Como se dará a vinda? Ele está ali numa área secundária, porém super importante, com implicações espirituais e éticas muito importantes, mas nós podemos ter entre nós irmãos pessoas que pensam de um jeito e outros que pensam de outro, a respeito da vinda de Jesus, da sequência de eventos. Mas não dá para chamar de irmãos e nem termos comunhão se a pessoa não tem em Cristo como seu Salvador. Esse é um tema central, o outro é um tema secundário. O batismo e a ceia, ele está muito próximo desse tema secundário. Nós vamos chamar de irmão, sim, quem pensar diferente de nós, mas ele diz respeito diretamente ao coração da pregação cristã. Porque o que o Evangelho ensina verbalmente, os sacramentos demonstram visualmente, dramaticamente. Então, o ponto aqui é o seguinte: não podemos ser displicentes, não podemos ser levianos com esse tema, nós temos que tratar com muito zelo. Ok? Então, sim, este é um tema que vale a pena, é necessário, e Deus colocou pastores e presbíteros na igreja cristã para defender a verdade, instruir as ovelhas. É o que nós estamos procurando fazer aqui, na dependência do Espírito Santo de Deus. A segunda pergunta que nós vamos tratar é essa: se já temos culto pela internet, por que não incluir também
o sacramento, ceia e batismo pela internet? A resposta para isso, então, que nós temos aqui para dar para os irmãos, vem da seguinte maneira. Você está vendo aqui o nosso culto de domingo passado. É o nosso programa de culto. Está ali, estão ali a nossa equipe técnica cuidando da produção do nosso programa de culto. Estão ali as meninas da tradução de Libras, a professora de crianças, a pianista, deixa eu ver quem mais aqui, a cantora e o instrumentista, o missionário na Espanha, 2 pastores, um que pregou e o outro que conduziu. Isso aqui foi o nosso programa de culto. Mas isso aqui não foi um culto presencial, público, no qual Deus ministra de uma maneira muito especial a sua graça. Não é a mesma coisa. Isso aqui que vocês estão vendo é a mesma coisa que aquela pessoa que está namorando hoje em dia, ou está noiva, e ela conversa todo dia com seu noivo por videochamada. Declara o seu amor, fala da sua saudade. É a mesma coisa, gente? Não é, né? Não tem como. A manifestação de afeto, a presença, o contato físico ali, o calor humano um do lado do outro, e isso está acontecendo com pais e filhos, avós e netos, né? Hoje o Nelson já apareceu aqui, hoje a casa dele vive cheia, não mais, agora está ele e a Yara lá, né? Esperando passar essa situação para poder abraçar, rever os netinhos, né? Não é a mesma coisa. Da mesma maneira, a graça de Deus se manifesta de uma maneira totalmente diferente no culto presencial, quando o povo de Deus está reunido. Então, o que tem acontecido na nossa igreja aos domingos, como eu tenho enfatizado, são dezenas de cultos domésticos. Cultos domésticos que nós podemos seguir um programa central sobre orientação pastoral, com apoio dos ministérios da igreja, como vocês estão vendo aí, mas nada supera ou nada se equipara ao culto presencial que tínhamos e voltaremos a ter em breve, se Deus quiser. Se nós acharmos que isso é um assunto de pouca importância, então significa que quando passar essa situação, nós não precisamos mais voltar a cultuar presencialmente. Se isso aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, vamos economizar um monte de recursos humanos, financeiros, e vamos continuar com os cultos virtuais, cultos online. Então, culto aos domingos, culto doméstico, dezenas de cultos domésticos seguindo um único programa. Portanto, falar de Santa Ceia e de batismo em cultos domésticos não cabe, não é o caso, não procede, pelo fato de que não se trata literalmente de um culto. Então, não podemos ter batismo e Santa Ceia naquilo que não é culto. Ok? Nossa próxima questão, eu vou procurar ser breve, apresentando os pontos, depois vocês podem interagir comigo aqui no nosso chat, ok? Se os idosos e enfermos recebem a ceia em casa, por que não a ceia virtual em casa? Entenderam o raciocínio? Os pastores vão até os idosos, temos feito isso, levado a ceia aos enfermos que não podem ir na igreja. Então, se tem ceia lá na casa deles, por que não pode ter a Santa Ceia virtual, a ceia do Senhor virtual, nessas dezenas de casas que estão reunidas aos domingos? Vamos, então, à orientação da palavra de Deus e dos nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, ela assim nos ensina. Nesta ordenança, a ceia, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, aquela palavra que explica do que se trata a ceia, do que se trata o batismo também. Os ministros devem orar, abençoar os elementos pão e vinho e assim separá-los do comum para um uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também e dar ambos os elementos aos comungantes. E olha o que diz a nossa confissão de fé. E tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a internet agora ela ressignificou o conceito de presença. Eu cito isso entre aspas, porque eu ouvi outro dia de um irmão querido, do meu coração. A internet ressignificou. Bom, se ela ressignificou, é o que eu disse, então nós não precisamos mais namorar presencialmente, estar casado presencialmente, ver os netos presencialmente ou cultuar presencialmente, já que o significado de presença agora
mudou, né? Essa orientação aqui ela é importante, inclusive, para que os irmãos que não estão dentro do templo, recebendo a ministração da palavra, eles não devem participar. Se estão na cozinha, se estão no departamento infantil, se estão na portaria, não participam da ceia, porque a ceia não é só comer um pedaço de pão e um vinho, há um significado espiritual, há uma instrução espiritual, há uma atitude que deve ter da parte daquele que está participando da ceia, que essas pessoas, em outras atividades nobres, não podem participar, porque não estão adequadamente participando da ceia. Aí é o caso de fazer uma escala para não perder sempre a ceia do Senhor. Mas no nosso caso aqui, a pergunta é, no caso de idosos e enfermos, não vale aplicar a mesma regra, então, para os membros da nossa, os membros da igreja nessas dezenas de cultos domésticos? Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque se a gente desvirtuar a tal ponto a ceia do Senhor, nós vamos sim participar de uma cerimônia religiosa, mera formalidade, já não será mais a ceia do Senhor, como diz a palavra de Deus. Tá? Na nossa confissão de fé, o que está escrito aqui é que ministros devem ministrar a palavra, ensinar a palavra sobre o batismo, eles devem entregar a ceia aos membros, e isso, por exemplo, já descarta de uma vez ceia drive-thru. Tem igreja católica fazendo isso, tem igreja evangélica fazendo isso. A Eucaristia católica e a ceia do Senhor evangélica em algumas igrejas está sendo por drive-thru. Você consegue imaginar a ministração da palavra sem ser com o carro buzinando atrás para andar rápido, né? A pessoa não quer pegar o vírus, quer que acelera. Não tem o menor cabimento isso, por causa desses princípios que nós estamos apresentando. Tá? Além disso, meus irmãos, a ceia, no caso de idosos e enfermos, é totalmente diferente, porque nenhum princípio está sendo quebrado. E aqui eu agradeço ao presbítero Daniel Galvão, que nos alertou para esse item que estava faltando na pastoral do conselho. Nenhum princípio está sendo quebrado. Temos ali, além da família, pelo menos um ou dois irmãos, um presbítero, um diácono. É sempre bom irem para marcar a comunhão daquele casal, daquele idoso, daquela enferma com o corpo de Cristo. Então, você não sacrifica nenhum princípio ao fazer a ceia nesses termos. Outro dia me mandaram um zap, pastor, posso celebrar a ceia em casa com a minha família? Eu falei, pode, desde que tenha um pastor aí ordenado, você pode fazer isso. Tá? Muito bem, então essa é mais uma questão que nós respondemos. A próxima questão, de número 4 agora, o que ela nos diz? A ceia virtual compromete, de alguma maneira, o simbolismo da Santa Ceia? Isso é muito especial, meus irmãos, muito especial. Presta atenção nisso, tá? O que a gente tem aqui? Nós temos aqui a ceia do Senhor eternizada, né, nesse afresco de Leonardo da Vinci, não é um quadro, é um afresco, e uma citação da confissão de fé que é importante você compreender. Em todo sacramento, seja ele batismo ou ceia, há uma relação espiritual ou uma união sacramental entre o sinal e a coisa significada. E por isso, os nomes e efeitos de o símbolo, são atribuídos ao outro, a coisa significada. Tá? Eu sei que a linguagem é um pouco técnica, teológica, mas isso aqui é muito tranquilo de se compreender. Quando a pessoa se batiza com água, o símbolo dessa lavagem com água não é morte e ressurreição, porque ninguém morre, só se for morte por afogamento, né? Mas o símbolo é purificação, limpeza, é banho. E a palavra de Deus diz que nós somos feitos novas criaturas pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo com água aponta para a lavagem, o perdão de pecados. E a ceia do Senhor, o pão e o vinho, apontam para o corpo de Cristo, que foi rasgado, que foi maltratado, para que, assim como o pão passa por um processo traumático para virar pão, Cristo também, dessa maneira traumática, ele foi e é para nós o pão da vida,
que mata a nossa fome. Veja, então, que há uma relação óbvia, muito óbvia, entre água e perdão de pecados, ou limpeza de pecados, entre pão e vinho, com o corpo de Cristo, que alimenta a nossa alma. Há um simbolismo, claro. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? Agora, veja só. E se nós mexermos nesse simbolismo? E se nós adulterarmos esse simbolismo? Note neste quadro de Da Vinci. Quantas mesas tem aqui? As pessoas estão em volta de quantas mesas? Uma mesa só. Perdão, não passa ainda, não pode ficar aí na imagem. Esse aqui é de uma mesa só. Uma mesa só significa que a nossa comunhão é feita na presença de Cristo e mediada apenas por Cristo. Nós não imagine a cena diferente, seria um restaurante com várias mesas, cada um servindo-se à vontade, numa comunhão ali com aquelas 3, 4 pessoas em torno da sua mesa. A ceia do Senhor é para ser celebrada em torno de uma só mesa. A ceia virtual, ela nos coloca neste simbolismo equivocado, não uma mesa central, mas mesas e mais mesas nas casas, cada um servindo a sua própria ceia. Um outro simbolismo muito importante que há na ceia, quando o pastor ele parte o pão e ele derrama o vinho, ele está simbolizando o que Cristo fez por ele. Isso dá para fazer virtualmente. Mas agora, quando os oficiais da igreja, que foram vocacionados por Deus, os presbíteros, foram reconhecidos pela congregação, eleitos pela congregação, e a eles atribuída a função de entregar o pão e o vinho, eles vão até você no templo, no salão de culto, e eles te entregam o pão, e você estende a mão. Percebe a diferença? Você está recebendo, você não está pegando na sua própria capacidade, você não lança a mão à mesa, você recebe. A pregação do evangelho faz isso. Os presbíteros, nesse simbolismo, simbolizam a entrega da palavra de Deus, simbolizam a pessoa de Cristo que é levada até você pela palavra. E você pega aquele pão, ingere e bebe. Ali há um novo simbolismo. Assim como você recebe o pão e o vinho no seu corpo, você recebe Cristo na sua alma. Esse simbolismo não existe na ceia online, porque ali a pessoa, ela mesma lança a mão do pão e do vinho, ela mesma se alimenta, e isso tem um simbolismo equivocado, porque dá a entender que nós temos essa capacidade. É símbolo, gente. O símbolo tem o seu apelo didático. Ao fazer isso em casa, você está dizendo, não é isso que você quer dizer, mas você está dizendo isso. Eu sou capaz de eu mesmo, por mim mesmo, ir até o alimento, eu mesmo receber, eu mesmo tomar isso para mim. Você se coloca numa função ativa e não passiva, como de fato acontece quando o evangelho chega ao nosso coração. Então, se você participa da ceia online, sim, você participa de uma cerimônia religiosa que algum pastor, talvez até presbiteriano, vai oferecer para você. Mas, com base em todos esses princípios, textos bíblicos, documentos doutrinários da nossa igreja, eu diria para você, não é a ceia do Senhor que você estará se alimentando, sem valor espiritual nenhum, e, pelo contrário, pode até mesmo transparecer uma certa displicência e falta de zelo com a doutrina e com essa ordenança do Senhor, que merece tanto carinho da nossa parte. Muito bem, vamos à nossa próxima pergunta, que tem a ver com a questão 5. Há algum problema em eu servir a mim mesmo na ceia ou me autobatizar, ou alguém da minha família fazer isso por mim? Então, gente, nós estamos falando aqui de autobatismo ou self-service de Santa Ceia. Eu posso fazer isso? Eu praticamente já respondi isso, mas na pastoral aqui nós destacamos isso um pouquinho mais, quando nós falamos da vocação divina dos pastores e dos presbíteros nos sacramentos. Vamos ver o que a nossa confissão de fé nos ajuda a reforçar nesse ponto. Há 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. Há 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. O batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra
legalmente ordenados. E a nossa Constituição da Igreja, ela diz também que é função privativa dos ministros administrar os sacramentos e que compete ao presbítero distribuir os elementos da Santa Ceia. Então, quem batiza o membro, o crente, não é ele mesmo, não existe autobatismo. Quem lembra do meu netinho, Arthur, quando ele se batizou, ele já era um pouco maiorzinho, e enquanto eu estava lá com a minha mão na cabeça dele orando, eu tinha treinado ele a semana inteira para receber água na cabeça e não estranhar aquilo na hora do culto. E depois, enquanto eu orava por ele, ele foi lá, pôs a mão na bacia ali da água e colocou na cabecinha dele. Desconcentrou a igreja toda e ficou marcado como o primeiro caso de autobatismo na Igreja Presbiteriana Nacional. Se Deus quiser, o último também. Porque não praticaremos o batismo virtual na nossa igreja, essa é a orientação do Conselho da Igreja. Essa imagem que você está vendo aí, eu só coloquei porque você não identifica quem é a pessoa, está preservada a privacidade deste nosso irmão em Cristo, mas ele equivocadamente se autobatizou com o apoio do seu pastor. A gente respeita, para a igreja dele isso é válido. Na nossa igreja nós não reconhecemos isso como batismo cristão. Então, é prerrogativa do pastor batizar, é prerrogativa dos presbíteros servirem a Santa Ceia de acordo com os nossos símbolos de fé. Vamos seguindo para a nossa penúltima pergunta. Nosso tempo está indo bem, espero que vocês estejam aproveitando, tá? E mandem suas dúvidas aí que ainda permanecerem, ou contribuições concordando também. Quanto tempo podemos ficar sem a Santa Ceia, gente? A última ceia na nossa igreja foi dia 8 de março. Nós já estamos indo aí para 45 dias sem a ceia do Senhor. Domingo que vem seria dia da ceia acontecer no culto da manhã, último domingo do mês. Quanto tempo nós podemos ficar? Vamos ver, então, o que diz a palavra do Senhor. Por semelhante modo, aqui Paulo está instruindo sobre como deve ser praticada a ceia na igreja cristã. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a passagem clássica que dá para a gente a noção de temporalidade, de cronologia na observância da ceia do Senhor, desta ordenança do Senhor. Quantas vezes? O que a Bíblia diz? De quanto em quanto tempo deve ser praticada a ceia do Senhor? Por quanto tempo ela deve ser praticada? Essa nós podemos responder facilmente, está escrito aí, até que Cristo venha. Então, enquanto Cristo não vem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque quando ele vier, nós vamos celebrar, mas não de modo mais simbólico, mas de maneira super presencial, né? Com Cristo assentado no novo céu e nova terra, no reino celestial. Agora, até lá, então, de quanto em quanto tempo? Historicamente, meus queridos, a igreja nunca chegou a um consenso sobre isso, e nem poderia, porque o texto bíblico não é claro, ele não é definitivo a esse respeito. A ceia precisa ser celebrada todo culto, todo domingo? Houve grupos protestantes que achavam que sim. Ela deve ser quinzenal? A nossa igreja acha que é interessante, uma vez no culto da manhã, outra no culto da noite. Ela pode ser mensal? Pode. Também fica a critério da igreja. Pode ser trimestral, semestral, anual? Olha, não deveria ser tão distante, porque como é meio de graça, né, a gente sai perdendo. Mas tinha igrejas, inclusive igrejas na história, que achavam que isso é tão sério, que exige tamanha preparação e assim, a cerimônia é tão nobre que a gente tem que estar tão preparado que eles tinham medo de fazer isso com muita frequência. Então, deixava assim, a coisa mais espacejada entre uma e outra. Ok? Não há, meus queridos, na palavra de Deus, como vocês estão vendo aqui, só diz assim, olha, todas as vezes que beberdes e todas as vezes que comeres, mas não diz quantas vezes. Então, nós temos liberdade
de definir o calendário de ceia nas igrejas, e nesse momento em que nós não podemos realizar a Santa Ceia, nós não precisamos ter ansiedade no coração, pois não estamos desobedecendo a palavra de Deus por não realizarmos a ceia do Senhor. Ok? É um meio de graça valiosíssimo, preciosíssimo, anelamos por isso, mas nós não precisamos ter uma ansiedade do tipo que se acontecer alguma coisa comigo e eu não tiver participado da ceia, como será? Isso está longe de ser doutrina reformada, está parecendo mais doutrina católica. Tá? Não precisamos ter esse tipo de ansiedade ou de preocupação. Além do mais, meus queridos, além do mais, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, por que essa aflição toda? Tá bom, foram 45 dias sem a ceia, mas foram só 45 dias para a gente querer já sair mudando a forma como a igreja, ao longo de 2000 anos, vem realizando o sacramento, né? E correndo o risco da gente comprometer a autoridade de ministros, de presbíteros, comprometermos o simbolismo da ceia, estarmos dando a entender aos irmãos que aquilo é a ceia, quando de fato já não é mais a ceia do Senhor, é uma questão delicada, é uma questão difícil. Então, não deveríamos estar nos precipitando, como colocamos no texto bíblico da pastoral, em remover os marcos que os nossos pais colocaram na antiguidade a respeito da ceia. A começar por Jesus, pelo apóstolo Paulo e por toda a tradição da igreja até aqui. Vamos então para a nossa última questão e depois as considerações finais, ok? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, é válido o pastor e seu conselho decidir realizar a ceia e o batismo? Então, eu poderia, por exemplo, ter chegado ao conselho e falar, olha, conselho, eu acho que não tem problema, a igreja está querendo, muitos irmãos estão pedindo, outras igrejas estão fazendo, se a gente não fizer, daqui a pouco vão ali na igreja vizinha fazer a ceia e nós vamos perder os membros. Eu poderia fazer isso, sendo um pastor presbiteriano? O nosso conselho poderia tomar uma decisão dessa? Para nós aqui tudo bem, vamos realizar a ceia do Senhor virtual, vamos batizar também virtualmente? Bom, somos livres, né, gente? Agora, veja só o que uma igreja como a nossa, que não é uma igreja episcopal, ela não é uma igreja que tem bispos, é uma igreja, uma federação de igrejas com um governo conciliar. Veja o que nos diz a nossa Constituição da Igreja. Compete aos concílios. Concílio, o que é, gente? Conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. São os concílios da igreja, do menor ao maior, formado por presbíteros. O pastor também é presbítero. Compete aos concílios dar testemunho contra erros de doutrina e prática. Então, quem tem que orientar a igreja sobre doutrina e prática são os concílios da igreja. Pastor nenhum tem autoridade para fazer isso. E no caso do conselho, que também é um concílio, veja só o que diz a nossa Constituição em outro artigo. Quando um concílio tiver de decidir questões de doutrina e prática, a respeito das quais não haja lei ou interpretação firmada, resolverá como julgar de direito, devendo, contudo, submeter o caso ao concílio superior. Parágrafo único. São considerados assuntos dessa natureza casos novos e matéria em que o concílio esteja dividido. Essa é uma questão que realmente tem potencial para causar divisão de pensamentos, e então nenhum conselho deveria tomar uma decisão como essa sem reportar isso ao presbitério, ao sínodo, ao Supremo Concílio, e em se tratando de algo tão recente, como eu disse, não há por que ter pressa, é melhor, inclusive, a gente manter aquilo que entendemos que é bíblico, doutrinário, até que chegue uma orientação mais formal da comissão executiva ou do próprio Supremo Concílio da nossa igreja. Além disso, nós temos um exemplo bíblico muito pertinente. Depois você confere em Atos 15. Havia uma questão polêmica, como essa é a da ceia online e do batismo online. No caso, lá eram costumes, né, dos judeus querendo impor, dos cristãos convertidos, querendo impor isso aos gentios, sobre circuncisão, comer carne, etc., carne com sangue de animais. Bom, o que eles fizeram? Reuniram o presbitério em Jerusalém.
ninguém saiu decidindo, né? Cada igreja decide de um jeito. Não, reúne o presbitério, vamos tratar do assunto, e enquanto não reúne, vamos esperar, né? Até porque não há urgência, não é uma questão de vida ou morte para a vida da igreja. Muito bem, aqui nós chegamos, então, à conclusão da nossa pastoral com as orientações do conselho, ok? Espero que vocês estejam acompanhando, estejam compreendendo. Vou ler daqui a pouquinho os comentários de vocês, tá joia? Orientações do conselho na pastoral. Essas orientações, elas estão também na íntegra, tanto no boletim de domingo, quanto na área de publicações na íntegra. O Conselho IPN reprova, portanto, a tentativa online. Tentativa entre aspas ali, por quê? É tentativa de emular, de imitar a ceia e o batismo, mas não é a ceia e não é o batismo na nossa compreensão. Segundo, ansiemos cultuar presencialmente novamente e nos alimentarmos espiritualmente na ceia do Senhor. Ponto positivo deste questionamento, ponto positivo das pessoas que estão sugerindo realizar a ceia online, virtual, é porque essas pessoas dão valor à ceia e ao batismo. Estão de parabéns. É melhor assim do que aquele que não se preocupa, é indiferente, participou, não participou, tanto faz. Ótimo. Então, vamos guardar esse anseio, deixar ele crescer cada vez mais, para que quando a gente se reunir, você esteja lá presente, dê valor, como sempre deu, ou se não deu, comece a dar ao culto, aos sacramentos. Terceiro, temos que lamentar que a igreja, a disciplina do Senhor sobre a igreja e sua atitude, lamentemos a disciplina do Senhor sobre a igreja e a sua atitude, minha, sua, para com o culto, o batismo e a ceia. Olha, irmãos sérios nossos na nossa igreja, eu compartilho dessa visão. Entendem que o mundo está debaixo da ira de Deus, nós já sabemos que o mundo jaz no maligno sobre a ira de Deus, está amaldiçoado e por isso nós temos doenças como essas terríveis no nosso mundo. Se a gente estivesse vivendo num mundo onde o pecado não existe, não haveria pandemia de coronavírus. Então, a ira de Deus está sobre o nosso mundo e a disciplina de Deus está sobre a igreja. Porque quando a igreja não pode cultuar, nós não estamos podendo cultuar juntos, presencialmente. Quando a igreja não pode celebrar a Santa Ceia, não pode batizar os cristãos, ela está a esse entendimento de que ela está sob a disciplina do Senhor. Precisamos nos perguntar, então, o que trouxe a disciplina do Senhor sobre nós, sobre o nosso culto, sobre a nossa participação na ceia e no batismo. Lembra que a gente sempre fala na ceia, aquele que participa indignamente da ceia será réu do corpo de Cristo? Não será que chegou o tempo de Deus, então, falar, gente, espera aí, olha a leviandade, olha a falta de dignidade, se preparem, se santifiquem para participar da ceia do Senhor. Quarta orientação, já que nós estamos debaixo dessa disciplina quanto ao culto público, renovemos a adoração individual e familiar em nossas vidas. Talvez até aqui pudesse também estar acontecendo de uma dependência excessiva do culto público, dominical, semanal, em detrimento do culto diário, pessoal, do culto regular também, familiar, o culto doméstico. Por isso nós temos enfatizado tanto essas coisas. Quinta orientação. Recomendamos que os irmãos não busquem o batismo ou a ceia de maneira virtual. Não vamos fiscalizar, não vamos vigiar, não vamos disciplinar, só estamos dizendo para você, não é a ceia do Senhor que comeis, não é o batismo cristão que você estaria recebendo. Sexto, clamemos pelo fim do juízo divino sobre o mundo e fim da disciplina sobre a igreja, mas que essas duas coisas aconteçam, meus irmãos, de maneira a glorificar o nome de Jesus. Isso é mais importante do que nós ficarmos livres logo desta pandemia, meus irmãos. Concordam comigo? Isso é muito sério. Se você ama a glória de Cristo, você é capaz de passar por essa pandemia por mais tempo e talvez até ficar doente dela, se isso resultar na glória de Cristo nesse mundo, no avivamento da igreja nesse mundo. Isso é coisa grande demais para nós, gente. Nós somos um pinguinho ali, uma propósitos da grandeza de Deus. Vamos clamar pela sua glória nessas situações. E sétimo e último, oremos e jejuemos.
Nosso dia de jejum agora é o domingo. Oremos e jejuemos pelo fim da pandemia e o avivamento da igreja. Sabe o que é avivamento, meus irmãos? É gente se convertendo de uma maneira assim, sem precedentes. É crentes realmente compreendendo, enxergando a majestade, a beleza de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo, e abrindo mão de qualquer outra coisa para cada vez mais se deleitar na beleza da santidade do Senhor, e, consequentemente, nós sendo tomados por uma fome de Deus, fome de palavra, fome de culto, fome de ceia, por um pesar no nosso coração pela nossa vaidade, imoralidade, maledicência, pecados, amarguras, sabe? Isso de uma maneira assim, em proporções nunca antes vistas na nossa geração. Isso é avivamento, irmãos. Vamos orar para que o Senhor, pela sua misericórdia, traga isso através de toda essa situação que está acontecendo. Eu acho que essa é a nossa última imagem. Vamos ver se é a última. Temos mais alguma? Acho que temos, sim. É só lembrando, então, onde você pode procurar essa pastoral na íntegra, para que você possa ler, compartilhar com outras pessoas também, tá? Para a sua edificação e de outras pessoas. Muito bem, pode deixar essa imagem aí, se não tiver nenhuma outra, pode deixar essa, deixa eu ver o que nós combinamos aqui, ok? Assim, muito bem, temos aqui, olha, uma última imagem. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos ter temor de não sair mudando as coisas por mudar, ou pressionados por circunstâncias, colocando em risco aí. Muito bem.